Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre estética da existência, a arte de viver. Para tanto, a gente precisa pensar no conceito de arte. Um conceito que é diferente se a gente contrapõe ao conceito de obra de arte dos gregos clássicos, os chamados helenos, época de Platão, Aristóteles, ao conceito de arte dos nossos dias, nos modernos que somos, que é um conceito vinculado à ideia de produto. Que ocorre a partir dessa ideia? Arte aqui está desvinculada à nossa prática diária, à nossa prática conosco mesmo. Está desvinculado do nosso cotidiano. Um exemplo disso são os museus. Que fazem as pessoas quando vão aos museus? Muitas delas, muito comum nos nossos dias. Elas tiram fotos para depois postar no Instagram ou no Facebook, nas redes sociais, mas como maneira de. Na realidade, parece que falta, na pressa da fotografia, na pressa de estar no lugar, não estando no lugar, porque aí entra a questão paradoxal, que não se experiencia mais aquilo que é essencial no contato com uma obra de arte, que é essa experiência que se faz com o objeto artístico. Uma escultura, por exemplo, para daí sair modificado enquanto ser humano, pensar-se de outra forma, a partir da experiência com o objeto artístico. Já para os gregos clássicos, os helenos, arte, conforme Foucault na sua obra História da Sexualidade, ela está vinculada a uma ideia de vida. Deve-se viver como obra de arte. Arte é a própria vida. É o nosso ato ético, político e estético enquanto sujeitos sociais, habitantes da polis, né, no caso dos gregos, que somos. Somos seres eminentemente políticos. Portanto, a arte ela deve contribuir para a promoção do sujeito político, o sujeito ético. O que ocorre então? Devemos pensar a partir dessa ideia de constituir-se enquanto a vida enquanto arte, obra de si mesmo, a educação que era dado aos cidadãos gregos, no caso, sujeitos masculinos livres, numa cidade falocêntrica e escravocrata que era, esses eram os cidadãos, o que era necessário para a educação desses cidadãos que não estariam voltados enquanto cidadãos gregos que eram somente a si mesmos, de maneira narcisista, autocentrada, mas de maneira que promovessem alguma coisa que modificasse a polis, que se comportassem eticamente. Portanto, eu, para os gregos, é coletivo. Isso é interessante para fazer como contraposição aos nossos dias, que indivíduo, o conceito de indivíduo no nosso tempo, ele está muito mais vinculado a uma ideia de individualismo, a um sujeito que se aparta do corpo social, a um sujeito autocentrado, narcisista. Que ocorre então nessa educação dos gregos? Deve-se, portanto, pensar uma forma de agir, uma forma que provém das artes de si, das técnicas de si. Que se tratam as técnicas de si? O que é isso? As técnicas de si, os estoicos, os epicuristas, eles são maneiras que podem ser aplicadas, exercícios para serem aplicados cotidianamente para se aprimorar enquanto indivíduo. Exemplo disso é lembrar-se, é um exemplo estoico de que somos mortais. Para que isso? Para não nos colocarmos, não nos tornarmos super-homens, algo além, né, do que somos, para vivermos na realidade a partir das possibilidades que podemos ter, nos lembramos sempre que a finitude é certa, de que somos mortais.
falhos, portanto, direito à falha. Um outro exemplo é recapitular ao fim do dia os pontos positivos e os pontos negativos que houveram, para justamente se pensar e se aprimorar enquanto ser humano. Mas qual que é a grande questão? Foucault, na sua obra já citada, A História da Sexualidade, ele diz que, diversamente da nossa sociedade, os gregos eles não trazem consigo na sua cultura, a cultura oral que é, o que facilita muito mais a prática da arte de si enquanto forma e não enquanto lei ou regramento moral de conduta dos corpos, que ocorre com os gregos. Na realidade, pensamos no cristão, no cristianismo, que vai tratar Foucault, é que existe um regramento, uma exigência da conduta sexual dos corpos. O homem, né, com determinada genitália, com sua genitália própria do masculino, deve se comportar de determinada maneira, a mulher de outra forma. Isso pensando nos nossos dias, né, como exemplo dos nossos dias. Devemos pensar os gregos, mas para utilizando termos que favorecem, que eles mesmos utilizavam, como esse conceito de forma, que se contrapõe à ideia de lei moral, moralista, é que podemos pensar melhor o nosso tempo. Então, o que ocorre? Enquanto no nosso tempo a culpa cristã pesa demais sobre os corpos, a forma de si, que se trata na Grécia clássica de um estilo de vida, ela dá muito mais vazão, muito mais possibilidade para que escolhamos, a partir da experiência que fazemos conosco mesmo, nos aplicando, né, na nossa prática de si, aquilo que dá certo, aquilo que dá errado, para que nos tornemos virtuosos de nós mesmos a partir de um estilo de vida e não de um regramento de conduta. Portanto, é disso que se trata. Temos que pensar, na realidade, a arte enquanto forma. O que nos aparta, em princípio, na realidade, o que nos aparta dos animais? É essa faculdade nossa que podemos, enquanto seres dotados de inteligência que somos, transformar aquilo, a matéria, a nossa melancolia, a nossa solidão, a nossa tristeza, em outra coisa, num poema, num artefato, num artesanato, num tricô, em várias técnicas, possibilidades que temos de transformar as nossas angústias, as nossas tristezas, nossos conflitos. Devemos nos aprimorar para que nos tornemos pessoas mais saudáveis conosco mesmo, respeitando o nosso ritmo e o nosso estilo de vida, sem um corpo exterior, então é aqui que está a grande questão, que nos imponha um regramento de conduta. O que é certo e o que é errado. Portanto, uma arte de si, uma forma de viver. Essa forma é que nos dá a possibilidade de transformarmos a pedra de estado bruto em escultura. É aqui que temos a possibilidade de nos esculpirmos enquanto ser humanos que somos. Homo faber, o homem que sabe fabricar, o que produz, tal como o operário, o que transforma aquilo que está em estado bruto. É aquele, então, essa arte de si que nos deixaram de herança os gregos clássicos, os helenos, é assim que eu gostaria de finalizar, é o que nos traz a possibilidade de, trabalhando, harmonizando o embate titânico, que é o das nossas emoções, os nossos conflitos internos enquanto seres eminentemente caóticos, conforme diz Nietzsche que somos, podemos e temos a possibilidade de harmonizarmos e nos tornarmos seres humanos melhores, tanto para conosco mesmo, porque devemos nos amar primeiramente, para que amemos o mundo e ao outro e nos tornemos sujeitos eminentemente éticos e políticos que somos. Obrigado.